Fala pessoal, então sejam bem-vindos a mais essa aulinha de Química e hoje nós vamos falar sobre os outros dois modelos atômicos, o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr, que foi um complemento ao de Rutherford. Então vejam só, na aula passada nós vimos que o modelo atômico de Dalton, que é esse aqui, ó, da chamada bola de bilhar, né, que ele considerava que os átomos eram maciços, né, sem cargas elétricas. A gente não tinha ideia em 1803 lá de prótons, elétrons, nêutrons, não existia para eles lá. Isso só aconteceu 100 anos depois, tá? Aproximadamente 100 anos depois veio Thomson, que concluiu aqui que existia cargas elétricas dentro do átomo. Ele foi o pai dos elétrons, porque ele colocou então os elétrons, que foram os chamados raios catódicos, naquela ampola, né, que fazia passar por uma DDP. Isso vocês precisam dar uma olhadinha na aula passada para vocês relembrarem isso aqui, para entender os dois modelinhos. Pois bem, agora nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó, Rutherford. Foi em 1911, alguns anos depois, ele ficou muito tempo, alguns anos fazendo esse modelinho aqui, tá? Olha só o trabalho que esse cara teve. Naquela época já havia alguns pesquisadores, né? Tinha a Madame Curie, que inventou o rádio, e aí a gente tinha a tal da radioatividade. Então essas partículas que são liberadas do núcleo são chamadas partículas radioativas. E aí o tal do Rutherford, ele conseguiu fazer um experimento fantástico que deu, digamos assim, uma nova era ao modelo atômico, tá? Não foi perfeito porque ele foi baseado na física clássica. E nós vamos ver aqui, vamos entender por que teve que ter um reajuste, um ajuste pelo Bohr, né? Porque aí ele se baseou na física moderna. Então vocês vão entender toda essa ideia que é fantástica aqui. Então, em 1911, ele conseguiu colocar o polônio, que era um átomo grande, radioativo, né? E esse átomo de polônio liberava partículas chamadas partículas alfa. As partículas alfa são exatamente o núcleo do átomo de hélio. Então vocês olhem aqui nesse cantinho, vocês estão vendo aqui o átomo de hélio, que tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Então vamos imaginar que esse átomo de hélio aqui perde esses 2 elétrons. Ao perder esses 2 elétrons, ele passa a ser somente 2 prótons e 2 nêutrons dentro do núcleo. Nós vamos entender mais tarde a configuração, a estrutura atômica, mas basicamente a partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio. Então seria o átomo de hélio sem esses 2 elétrons aqui. Pois bem, então o que acontece? Esse tal de polônio, que era um átomo gigante, né, grandão, liberava essas partículas alfa aqui, né, liberavam esses núcleos de átomo de hélio de dentro do polônio, e aí ele colocou numa caixa de chumbo para direcionar através de um buraquinho aqui, ó. O chumbo, ele é um material que não deixa passar radiação, e as partículas alfa são radiações, né? Então o que acontece? Ele direcionava aqui, ele colocou então o material radiativo aqui, que era o polônio, nessa caixinha aqui de chumbo, nesse bloco de chumbo, e aí só tinha um espaço aqui, ó, bem um buraquinho para ele passar, essas partículas alfa passar. E aí o que ele fez? Ele colocou uma lâmina de ouro com pouquíssimos átomos, tá? Uma lâmina muito fininha, só para vocês terem uma ideia. A finura, isso aqui era da espessura de uma bactéria, praticamente a lâmina de ouro. Então o que acontece aqui, ó? Essas partículas alfa, por incrível que pareça, tá? Ele conseguiu entender, ou melhor, ele conseguiu descobrir que essas partículas alfa atravessavam quase que na totalidade, tá? As partículas alfa passavam por essa lâmina fininha de ouro, elas atravessavam a lâmina de ouro. Então vejam só, o que aconteceu aqui, depois vem todas as ideias. Então, como todas as partículas, quase todas as partículas passavam, e algumas aqui, ó, elas eram, digamos assim, ricocheteadas e simplesmente não pintavam esse papel fotográfico aqui, tá, gente? Isso aqui é um sulfeto de zinco, papel de sulfeto de zinco. É como uma máquina de fotografia, tá? Aqui era impressa, então, as fotos das partículas alfa que iam batendo aqui. Então, tinha milhares de partículas batiam aqui, uma ou duas ou três faziam isso aqui, ó, passavam para cá, tá? E batiam aqui em cima, ó, aqui embaixo, e outras até mesmo voltavam aqui, elas ricocheteavam, batiam na cabeça e voltavam aqui. E qual foi a conclusão do Rutherford ao ver que quase todas as partículas manchavam o papel fotográfico numa linha reta aqui, ó? Observem que aqui, nesse espaço aqui, bem pequeno aqui, tinha quase a concentração de todas as partículas alfa batendo aqui.
E poucas eram desviadas, tá, gente? Pouquíssimas eram desviadas e poucas voltavam aqui. Então vamos ver qual foi o raciocínio de Rutherford na época, até porque o átomo não poderia ser essa bola de bilhar, nem tampouco esse pudim de passas aqui, todo positivo aqui, né, que era o modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson dizia o quê? Que o átomo ele era uma pasta positiva com elétrons mergulhados aqui. Então vejam que praticamente uma estrutura compactada, como o Dalton, apenas a diferença é que aqui existia a presença de partículas, existiam os elétrons e os prótons. Os nêutrons ainda não tinham sido descobertos, eles foram descobertos depois de uns quase 30 anos pelo Chadwick, né? Então o que acontece aqui, ó, gente? A gente tendo esse pudim de passas, praticamente uma estrutura quase maciça como o Dalton aqui, não era maciça, a gente a gente tinha como dividir, tá? Então não era uma estrutura indivisível. Mas vejam que as partículas alfa não poderiam ultrapassar se tivéssemos um modelo assim. Então qual foi a lógica do Rutherford? Vamos primeiramente entender aqui quais são as 3 situações em que aconteciam esse processo das partículas atravessarem um átomo. A maioria das partículas atravessavam esse átomo, beleza. Então, praticamente a gente tinha aquela noção de que o átomo era uma coisa quase que oca, vazia, né? Poucas sofriam desvio. Aí a gente tinha que entender o desvio da seguinte maneira. O desvio não era porque simplesmente a partícula batia no núcleo e era desviada. Não, gente. Quando ela batia no núcleo, ela voltava, tá? Ela não atravessava. Então, ao bater no núcleo, ela não atravessa. As partículas que manchavam o papel fotográfico embaixo ou em cima, não em linha reta, era porque ela passava próximo ao núcleo e ela era o quê? Repelida. Mas aí vem a lógica. Por que ela era repelida? Porque o núcleo era uma estrutura positiva. Então nós tínhamos ali as cargas positivas dentro do núcleo. Não se sabia, não tinha noção do nêutron ainda, mas dentro do núcleo tinha uma parte positiva. Por quê? Porque a partícula alfa também era positiva. A partícula alfa tinha 2 prótons e 2 nêutrons. Não se sabia ainda, né, que existia 2 nêutrons, mas a gente sabia que a partícula alfa era positiva. Pois bem, então a partícula alfa, ao passar próximo ao núcleo, o que acontecia? Ele simplesmente era repelido, porque as cargas de mesmo sinal se repelem. Então ela fazia esse movimento aqui, ela vinha reto, passava perto, não batendo, e era desviado e batia lá em cima no sulfeto de zinco, no papel fotográfico. E aí a lógica é essa. Então a maioria das partículas atravessavam porque o átomo era gigantescamente oco, vazio, e poucas sofriam desvio. O desvio é por causa da repulsão das cargas. E poucas não atravessavam. Aquelas que não atravessavam eram as que batiam direto no núcleo e voltavam, né? Essa era a lógica dele que ele observou. Então, para vocês terem uma ideia de proporção, tá? Porque a gente conseguiu, então, naquela época, ter uma ideia de quão vazio era o átomo, quão oco era o átomo. Então, a proporção é essa aqui, ó. Vamos imaginar que o núcleo seria uma bola de futebol e o átomo inteiro seria um estádio de futebol, tá? Onde os elétrons estariam aqui, ó, tá? Na parte de fora aqui, tá? Os elétrons estariam circulando ali no estádio em órbitas circulares para ele, né? E aqui está o nosso núcleo. O núcleo seria a nossa bolinha de futebol. Então o núcleo era exatamente uma partícula pequena. E aí vinha a contabilidade aqui, ó. Esse númerozinho aqui, 10.000 a 100.000 vezes, seria o tamanho do átomo, né, em relação ao núcleo. Então a bola de futebol é em torno de 10.000 a 100.000 vezes o tamanho de um estádio de futebol. Então o núcleo seria 10.000 a 100.000 vezes maior do que a eletrosfera. Pois bem, e pela lógica, então, concluiu-se o quê? Que o átomo, ao invés de ser essa matéria aqui, ó, positiva, como era o caso do Thomson, passou a ser essa estrutura aqui, ó. Imaginem uma coisa gigante aqui, praticamente oca, onde tínhamos aqui os elétrons, e aqui dentro tínhamos os prótons, ó. Não se falava em nêutrons ainda, tá? 1911, não se falava em nêutrons. Então essa era a ideia dele, do Rutherford. E aí o Rutherford, em 1911, criou todas essas analogias aqui, ó. E o que a gente podia afirmar naquela época? Que o núcleo era uma estrutura muito parecida com o Sol, tá? E os elétrons seriam muito parecidos com os planetas que estão em volta do Sol, né?
Então o núcleo seria comparado ao Sol, com partículas positivas, como se fossem os prótons, a gente teria ali dentro do núcleo só partículas positivas, com muito baixo volume, com uma densidade muito alta, com uma grande massa, tá? Até porque o próton e o nêutron pesam praticamente a mesma coisa, tá? Eles são em torno de quase 2.000 vezes mais pesados que o elétron. Então, quando a gente fala em massa de átomo, a gente não pode considerar massa de elétron, tá? Então, na realidade, ele constatou o quê? Que o núcleo, então, comparado com o Sol, né, ele era positivo, por isso que o sistema planetário é o modelo dele, tá, gente? Que ele é praticamente baseado nessa ideia de que o Sol seria o núcleo, que são as cargas positivas, e os elétrons seriam os planetas, muito parecido com o nosso sistema solar. Então, beleza, e a eletrosfera são as regiões imensas, gigantescas ali que a gente viu, tá? Onde estão imersos aqueles elétrons ali, tá? Então esses elétrons, como eles imitam os planetas aqui, eles têm que estar em alta velocidade para não serem atraídos. Essa era a ideia dele, né? Porque na realidade, o que acontece nesse sistema? Para que o elétron não seja atraído aqui, porque o núcleo é positivo, ele teria que ter uma alta velocidade. E qual foi a falha desse modelinho atômico de Rutherford aqui? É que o elétron, com esse movimento, com essa aceleração centrípeta, ele teria que emitir energia na forma de onda eletromagnética. Só que não era isso que o modelo explicava, tá? Ele não falava sobre essa emissão de energia, e isso acontecia sempre, tá? Bom, então vamos entender a seguinte situação. Aí veio o tal do Bohr, esse camarada simplesmente pegou o modelo de Rutherford e adaptou essa nova ideia, tá? A falha não era do modelo dele, tá, gente? Não era porque ele estava baseado na física clássica. Existia um furo ali, tá? Ele não estava errado, ele estava baseado na física clássica. Aí veio o Bohr, e o Bohr simplesmente colocou a física moderna ali. Então vejam só, a ideia é a seguinte. O Bohr, ele simplesmente inventou as tais camadas K, L, M, N. Os elétrons, eles tinham que ter um local fixo dele. Cada elétron tinha a sua energia e ele não podia ficar simplesmente circulando dentro da eletrosfera, ocupando qualquer espaço. O Bohr definiu o seguinte, olha só que legal que ele falou aqui, ó. A eletrosfera está dividida em camadas, inventou as camadas, tá? E os elétrons apresentam energia constante, aquela energia do elétron. Então, cada camada tem um nível de energia, e aquele elétron que está ali, ele tem aquele nível de energia, tá? O elétron não pode simplesmente por si só sair dali daquela camada e ir para outra, porque ele não tem energia suficiente. Agora vem o segundo postulado. Em sua camada, a energia é constante e múltipla de um quantum, que é a energia mínima do elétron. Mas o elétron pode saltar para uma órbita, mas para saltar, ele precisa o quê? Receber energia. Ele não pode saltar por si só. Ele simplesmente está na casa dele, ele está ali girando na casa dele. Ele não pode simplesmente chegar ali e ir para a camada 3, por exemplo, está na 2 e pular para 3. Não. Para ele saltar, para ele ir para uma outra órbita, ele precisa receber energia. Isso que ele falou aqui no postulado 2. No 3, o elétron que saltou, tá, para a órbita mais externa fica instável. Então o camarada estava aqui na 2, ele tem energia da 2. Aí ele recebe essa energia. Ele recebe essa energia e vai para 3, por exemplo. Só que lá na 3 ele não fica bem, ele fica instável. Então ele precisa voltar para a casa dele. Então, ao voltar para a casa dele, o que ele faz? Ele devolve essa energia. Então, ó, o elétron que saltou para a órbita mais externa fica instável e tende a voltar à sua camada de origem. Na volta, ele devolve essa energia que recebeu, tá? E emite um fóton. O que é um fóton? É exatamente essa quantidade de energia que ele recebeu. Se ele recebeu, sei lá, 10 electrovolts, ele pula, vai para outra camada, e ao voltar, aí ele tem que voltar. Quando ele volta, ele devolve esses 10 electrovolts. As órbitas, aí vem o quarto postulado, as órbitas apresentam valores de um movimento angular bem definidos e são designados pelas letras K, L, M, N, assim em ordem alfabética até chegar em Q. E agora vem um conceito muito importante que é luz. O que é luz, gente? Bom, o Bohr criou as camadas. O Bohr disse que os elétrons estavam ali girando em órbitas circulares em torno do núcleo. Pois bem, quando ele está circulando, ele não emite luz, ele não emite radiação porque ele tem uma energia fixa. Para ele emitir a radiação, o que ele precisa fazer? Ele precisa receber energia. Ele não pode simplesmente emitir luz sem receber energia. Ele recebe energia e aí ele salta de camada, e quando ele salta de camada, ele ainda não emitiu luz. Ele só vai emitir luz quando ele voltar para a casa dele. Aí, quando ele voltar para a casa dele, ele pode emitir essa quantidade de luz, ou melhor, de energia que ele recebeu, tá? Então, ele
transforma essa energia que ele recebeu de graça, que ele recebeu para pular, quando ele volta, ele devolve essa energia, só que ele devolve na forma de luz. Então, isso é luz. Então, a gente tem um conceito aí da física moderna junto com a física clássica. Por isso que o modelo Rutherford-Bohr, eles se encaixaram bem. E é claro que esse modelo ainda não foi o definitivo, ainda nós vamos ver que tem um modelinho mais adiante ali. Mas a ideia era essa, tá? De dar um conceito para a luz. Então vejam só o que acontece aqui, ó. Os elétrons eles estão aqui girando nos determinados níveis, então a gente tem o nível 1, ó, ou melhor, a camada 1, né, ou nível 1, como queiram. Depois a gente tem aqui, ó, camada 2, ou nível 2, né? E aí cada camada tem uma letrinha. A K é a primeira, a L é a segunda, né? A M é a terceira, a N é a quarta. E aqui a gente tem então os níveis mais afastados dos elétrons pertencentes a cada nível desse aqui tem uma energia constante. Então o que a gente pode entender é que esses elétrons, quanto mais afastados aqui, ó, gente, mais energia eles têm. Então, observe só esses níveis aqui, ó. Nível 1, que seria o K, ele tem uma energia aqui embaixo, nível 2 aqui, 3, 4 e assim por diante, tá? Então a energia vai ser crescente aqui no espectro. Então agora a gente vai ver aqui uma aplicação do modelo atômico de Bohr, para a gente entender direitinho esses saltos quânticos aqui. Então, quando o elétron, tá, ele dá um salto, vai para uma camada, por exemplo, ele está aqui, ó, tá na 2 aqui, tá, no final da 2, que seria o limite da 1 aqui, tá. Então, por exemplo, está aqui na 2, ó, aí ele recebeu energia, então ele vai lá para 3, aí ele volta da 3 para 2, o que acontece? Ele deu um salto quântico pequenininho aqui. Como ele deu um salto quântico pequeno, ele liberou uma luz com baixa energia. Aí a gente pode entender as energias de cada luz. Então, o vermelho seria uma energia muito baixa. Por quê? Porque a frequência do vermelho é muito baixa. Então, ele vai emitir um vermelho. Então, o lítio é o exemplo, que ele é o segundo elemento ali do grupo 1, né? Que ele tem poucos elétrons. Então, na realidade, o que acontece? Ó, ele não tem tantas camadas assim. Olhem só outras aplicações aqui, por exemplo, ó, a luz verde azulada. Ó, o que acontece? A gente tem que seguir aquele espectro, né? Que vai do vermelho até o roxo, né? Então, aí a gente tem o vermelho, depois do vermelho tem o laranja, aí o amarelo, aí vem o verde, vem o azul, né? Aí a gente vai indo no espectro até níveis de mais energia. Então, a nossa primeira luz com menos energia é o vermelho. Então, vejam aqui alguns exemplos de elementos químicos e as cores características de cada um deles, ó. Tá? Por exemplo, o arsênio, o sódio, o amarelo, o potássio, o azul. Então, exatamente a cor representa o tamanho do salto quântico. Quanto maior o salto quântico, maior a energia. E aí a luz vai se aproximar mais do azul, do roxo, do violeta. Então, por exemplo, a linha azul são elétrons saltando da quinta órbita para a segunda. Ó. Da quinta órbita para cá. Ó. Aí já dá uma luz com mais energia do que aquela que a gente viu anteriormente. Né? Então, basicamente, essa é a ideia, essa é a aplicação do modelo atômico de Bohr. Tá? Então, vejam só, na ideia de Bohr, os elétrons aqui, tá, gente, eles circulavam em órbitas circulares aqui, tá, em camadas com energias fixas. Só que aí vem um camarada chamado Sommerfeld, né? Ele diz que o elétron, numa mesma camada, ele apresenta níveis de energias diferentes devido às órbitas elípticas. Então, quem falava de órbitas circulares era o Bohr, né? Agora, o tal do Sommerfeld, ele disse o seguinte, não, cara, dentro do mesmo nível, o elétron ele pode ir um pouquinho mais longe, mas desde que esteja dentro da mesma camada, do mesmo nível, tá? Então o nível é gigante. Lembra do estádio de futebol? Então cada nível é um monte, um tamanho, um espaço gigante. Então ele não fica só perto ali do limiar, ele vai mais longe. Então ele não faz um movimento só próximo ali aquele círculo ali, né, gente? Esse espaço aqui, ligando um círculo a outro aqui, ó, é muito grande. Então ele pode estar mais aqui, mais lá na ponta. Então ele vai fazendo órbitas elípticas. Então esse é o modelo aqui do tal do Sommerfeld. A gente tem também aqui alguns princípios de incerteza do Heisenberg, que é impossível determinar com precisão a posição e a velocidade do elétron. Gente, não tem como tu determinar que o elétron esteja em tal lugar, porque ele simplesmente ele é muito rápido, acelera muito, e a gente não tem como precisar o movimento dele, porque ele não para, né? E finalmente, Louis de Broglie, que falou sobre a característica dual da matéria. Então o elétron ele poderia ter comportamento duplo, ou seja, ele poderia ser matéria e poderia ser energia. Tá? Poderia ser matéria, ou seja, ele pode se chocar com outro elétron e deslocar, ou poderia ser energia, simplesmente
se transformando em luz, em fótons, né? Quando ele dá aquele salto, voltando para a camada de origem, ele emite ondas eletromagnéticas. Então aqui a gente tem basicamente uma ideia, gente, olha só, do tamanho aqui do átomo, certo? O átomo atual ele teria praticamente um tamanho de 1 angstrom, que seria 10 na menos 10 metros, ou seja, 0,1 nanômetros. E aqui a gente vê aqui, ó, a bactéria que eu tinha falado lá, que era mais ou menos 1 micrômetro, olha só, o micrômetro é 10 na menos 6 metros, né? Aqui seria 10 na menos 10 metros o átomo. Então, o tamanho da lâmina de ouro lá que ele conseguiu era um micrômetro praticamente, a finurinha da lâmina de ouro de Rutherford, né? E aqui nós temos os tamanhos, ó. Então, por exemplo, aqui a gente tem 10 a menos 8 centímetros, ou 10 a menos 10 metros, que é 1 angstrom, né? Que é o tamanho do átomo. E o elétron é 10 a menos 16. O núcleo é 10 a menos 12. Ou seja, observem aqui a diferença entre o núcleo e o átomo, ó. Seria 10 na 4. 10 na 4 é 10 mil vezes maior. Né? Um átomo, então, é 10 mil vezes maior aqui, tá? E aqui a gente tem o tamanho aqui dos prótons, dos nêutrons, são praticamente aqui 10 a menos 13 centímetros em relação ao núcleo, que é 10 a menos 12 centímetros. Claro, tem núcleos maiores, né, gente? E agora a gente pode entender aqui a evolução, né, gente, até chegar no modelo atômico atual. Então a gente tinha aqui o átomo indivisível, que era o do Dalton. Depois a gente tem o de Thomson, que era uma pasta positiva recheada de elétrons. Depois veio o Rutherford, que os elétrons giravam em torno ali dos prótons, né, em torno daquela das partículas positivas ali do núcleo, que é muito denso, uma massa gigantesca, como a gente já viu. E aí a gente se refere ao modelo planetário, né, que é o do Rutherford. E aí depois veio o Bohr, né? O Bohr falou que ali os elétrons teriam que ter camadas, eles teriam que ter uma organização, né? Porque eles emitem energia, eles emitem luz, né? E aí ele corrigiu o modelo atômico. Finalmente esse modelo atual aqui, ele é o modelo de nuvem, ou seja, existem probabilidades de tu encontrar elétrons, que a gente chama isso de orbital. Orbital é a maior probabilidade de tu encontrar um elétron. Então a gente não pode caracterizar um espaço definido aqui para o elétron. Ele está ali, mas ele simplesmente pode estar em qualquer lugar, né? O elétron, ele não tem tu nunca vai ter a certeza, né, de que o elétron vai estar realmente naquele nível ali, naquela camada, e simplesmente ele está ali orbitando, e ele pode simplesmente sim mudar de posição. Esse é o modelo de nuvem eletrônica. Pois bem, gente, então tá, vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.